Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Eu quero convidar todos que ainda não se inscreveram para se inscrever no meu mais novo canal. Você sabia? Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Tema: os sofrimentos do Messias. O começo humilde do servo torna sua exaltação quase inacreditável. Sua aparência não tem nenhum esplendor que atraia outros para si. Além da sua humilde origem humana, Jesus veio à Terra num período de grande aridez espiritual. João Batista começou a despertar o povo para chegar-se a Jesus pouco antes de Jesus começar seu ministério público. O Messias não teria grandeza terrestre e nem atrativos físicos. Deus sempre contempla mais o caráter, santidade e obediência da pessoa, e não primeiramente a sua condição social terrestre, nem sua beleza física. Desprezado, ao invés de aceitação por parte de Israel, Jesus Cristo seria odiado e rejeitado pelos dirigentes da nação. Verso 3, homem de dores. A missão de Jesus envolvia muita dor, sofrimento, desagrado e pesar por causa dos pecados da humanidade. Semelhantemente, todos que seguirem a Jesus provavelmente terão sofrimentos e frustrações de algum modo. Verso 4, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O Novo Testamento cita este versículo em Mateus 8, 16 e 17, com referência ao ministério de Jesus na cura dos enfermos, tanto física como espiritualmente. O Messias sofreria o castigo que nos era devido para nos livrar das nossas enfermidades e doenças. E não somente nossos pecados. É, portanto, bíblico orarmos pela cura física. Mateus capítulo 6, verso 13. E expulsavam os demônios e ungia os enfermos com óleo e os curavam. A cura relacionada à unção com óleo também é mencionada em Tiago capítulo 5, 14. O óleo provavelmente era usado como símbolo da presença e do poder do Espírito Santo e como ponto de contato para encorajar a fé do enfermo. Tiago capítulo 5, verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros ou os pastores da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus Cristo. A oração da fé salvará o doente.
Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o cristão deve pedir as orações dos pastores ou dirigentes da igreja. É dever dos pastores ou dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungí-los com óleo, independente da denominação. O óleo simboliza o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com óleo estimula a fé. O que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé para que haja cura dos enfermos. O Senhor concederá fé conforme a sua vontade. O dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador por compaixão com os enfermos e visando a glória de Deus. Verso 15. Se houver cometido pecado, Tiago reconhece que a doença pode ser causada por pecado. Por isso, sempre que surge uma doença, o enfermo deve examinar-se diante do Senhor em oração para ver se a doença vem de algum pecado pessoal. A palavra "se" deixa claro que a doença nem sempre é resultado de pecado pessoal. Verso 16: confessai, orai, que sareis. Este versículo nos mostra uma importante razão, porque nem sempre a cura divina entre os cristãos. Os cristãos devem confessar seus pecados uns aos outros e, de igual modo, orar contritamente uns pelos outros. O pecado na igreja estorva, impede as orações dos justos, impede a manifestação do poder divino na congregação. Verso 16: a oração por um justo pode muito. A oração do justo realiza muitas coisas. A oração do justo leva-o mais perto de Deus, abre caminho para uma vida cheia do Espírito Santo, dá-lhe poder para servir e para a devoção cristã, edifica-o espiritualmente, dá-lhe compreensão da provisão de Cristo por nós, ajuda-o a vencer Satanás, esclarece a vontade de Deus para ele, capacita-o a receber dons espirituais, leva-o à comunhão com Deus, outorga-lhe graça, misericórdia e paz, leva os perdidos de volta a Cristo, outorga-lhe sabedoria, revelação e conhecimento de Deus, proporciona-lhe a cura, dá-lhe livramento nas aflições, glorifica a Deus com louvor e ações de graça, torna real a presença de Cristo, assegura-lhe salvação final e a intercessão de Cristo em seu favor. Verso 18: orou outra vez e o céu deu chuva. Elias era um homem que cria que suas orações a Deus
realizaria muita coisa, inclusive a intervenção divina no curso da natureza. Cria que a oração feita por um justo pode mudar as coisas e as circunstâncias. Devemos tomar cuidado para não aceitar nenhum ensino que vem contra a fé quanto ao poder da oração, levando Deus a intervir em nossas vidas. A crença da fatalidade é contrária às Escrituras e leva a pessoa a crer que tanto o bem como o mal são absolutamente predeterminados e inalterados ou inalteráveis, e que de nada adianta a fervorosa oração da fé pelo justo. As Escrituras ensinam que Deus lida com seus filhos não através do determinismo absoluto, mas pela providência divina, mediante a qual Ele comunga com os justos e responde suas orações. Nossas orações e nossa fé em Deus fazem com que aconteça muitas coisas boas que de outra forma não aconteceriam. É lamentável que muitas igrejas desprezam a unção com óleo, ou outras banalizam a unção com óleo. São dois extremos que muitas vezes são praticados pela igreja, trazendo assim um grande prejuízo para o povo de Deus. Milhares estão enfermos, sem solução para os seus problemas. Isaías 53:5: pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta cura refere-se à salvação com todas as suas bênçãos espirituais e materiais. A doença e a enfermidade são consequência da queda adâmica e da atividade de Satanás no mundo. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo concedeu os dons de cura para a sua igreja e ordenou curar os enfermos como parte da sua proclamação do Evangelho de Deus na terra. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, aí está o ensinamento da Tua palavra, meu Pai. Jesus morreu sobre a cruz, meu Pai, e levou todas as nossas enfermidades. Que a Tua igreja venha aprender, meu Pai, que o Filho veio à terra para desfazer as obras de Satanás e ordenou a sua igreja que continuasse desfazendo as obras de Satanás, ó Pai, e deu os dons de cura para a sua igreja. E muitos continuam enfermos, doentes, porque desconhecem a Tua palavra, ou porque banalizam a doutrina, Pai. Não tem fé para crer, meu Senhor. Não confessa os pecados, meu Pai. Não ore um pelos outros, meu Pai. Quantos erros, meu Pai, são cometidos pela Tua igreja. E o preço é alto, meu Senhor. Mas que através do ensinamento da Tua palavra, Tu venha despertar, Tu venha libertar o Teu povo e venha salvar o Teu povo, meu Pai, para que possas se colocar de pé diante de Ti, porque a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Jesus já venceu a batalha, Pai. Por isso eu Te glorifico e Te peço, Pai, continua despertando e avivando o Teu povo, em nome de Jesus, amém.
Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe todos os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.